Pai de Deus, queridos irmãos, passando mais uma vez para deixar uma palavra de Deus ao teu coração, que se encontra lá no livro de Números 21, versículo 8 e 9, que diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que o mirar viverá. Isto é, todo aquele que for mordido e olhar para essa serpente que está suspensa na haste, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Essa serpente levantada nessa haste, ela representa Cristo, ela é uma tipificação de Cristo. Veja só, a serpente, ela é algo que simboliza os poderes das trevas. Então aquele povo caminhando naquele deserto, logo que saíram do Êxodo, logo que saíram do Egito, então a palavra diz aqui que Deus enviou aquela serpente para morder aquele povo. Porque o povo era um povo murmurador, era um povo rebelde, era um povo desobediente, era só murmurando naquele deserto. Então veio aquela praga, veio aquela serpente para servir de lição. Então quando alguém era picado por aquela serpente, por isso que é chamado de serpente abrasadora, sentia febre. Em algumas traduções diz serpente ardente. Então aquela pessoa que era picada por aquela serpente no deserto, aquela serpente ardente, ela começava a sentir febre, ela começava a sentir febre, aquela febre terrível, e que muitas daquelas pessoas começaram a morrer. Então Moisés clamou ao Senhor. E Deus disse para Moisés: faz uma serpente de bronze, coloca numa haste e levanta ela no deserto. Qualquer pessoa que olhar para essa serpente, quando for picado, viverá. O versículo 10 diz: E fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, olhava para a de bronze e sarava. O Evangelho de João nos diz algo muito importante. Preste atenção. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 14 diz: E do mundo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Todos nós fomos mordidos pela serpente ardente. Todo ser humano que nasce nessa terra, que nasce nesse planeta e globo terrestre, de uma certa forma ele foi contaminado pela serpente ardente. Isso eu estou falando das obras malignas. Tudo aquilo que a gente faz que é contrário à vontade e à palavra de Deus é uma obra maligna. Então todo ser humano está contaminado com a vontade e com os desejos da serpente, que é o maligno, que é as obras das trevas. Então nenhum ser humano que vive nesse mundo cometendo qualquer tipo de delito e principalmente obedecendo às obras da serpente, ele pode viver. Ainda que ele viva nesse mundo, mas partindo desse mundo para o outro, ele perde a salvação e a vida eterna. E por isso que Jesus disse: E do mundo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. A esperança de toda a humanidade é olhar para a cruz de Cristo. Aquela serpente no deserto, ela representa os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas maldades. Cristo, ele
é levantado na cruz do Calvário para desfazer todas as obras malignas do pecado. E por isso que muitas pessoas não entendem. Que quando a gente estava no mundo, nós fazia todo tipo de delito, de coisas erradas. E quando entregamos a vida para Jesus, ele diz no versículo 15 do Evangelho de João, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Eu me chamo Evangelista Adriano. Compartilhe esse vídeo. Me siga para mais vídeos como esse. Deus te abençoe e Deus te guarde.